mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. O programa Tradição já começou. Hoje recebendo um amigo, recebendo uma figura ilustre deste Brasil Grande do Sul. Ele veio pelo sinal da cruz. Ele é Aquiles Pio Francischetti. Satisfação poder abraçar o amigo. E seja bem-vindo nesse programa onde valorizamos, integramos, não mais do que tu, que faz tanto por esse Brasil Grande do Sul e integra e valoriza o planeta Terra. O Francischetti é um homem religioso, é um homem que tem uma visão muito grande, é um homem que valoriza o homem do campo. Francischetti, seja bem-vindo. Omair, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, porque a gente teve várias vezes o contato e fomos convidados para essa ocasião. Sempre por problemas de agenda não deu para comparecer antes, mas hoje é com grande satisfação que eu venho no teu programa para a gente contar um pouco da história e da vida nossa. Francischetti, ele é o diretor-presidente da Ouro Fértil. Ele faz pátria em qualquer canto que andar. Eu te pergunto, tu vieste de um berço de ouro? Eu sou de família... Nós somos em 9 irmãos, uma cidade lá no centro do estado, Sobradinho. Tu teve a oportunidade de conhecer onde eu nasci. Uma família muito católica, muito trabalhadora, temente a Deus. E os valores principais da vida que o pai e a mãe nos deu, meu pai João, minha mãe Hermínia, foi os valores da família, os valores da ética e da religião. E aí, muito novo, saí de casa, fui estudar técnico agrícola, me formei em Santa Maria e depois fui fazer uma trajetória, passei numa seleção da Maná, entrei na Maná em 1976, com 20 anos, e aí, até hoje, no setor de fertilizantes. Puxa, tu falaste uma coisa importantíssima e eu tenho admiração e um respeito muito grande pelo teu berço nativo. Dentro da própria história, o nome Sobradinho. Sobradinho traz um mistério profundo na existência deste município, onde ali foi campo de batalha. Isso é tão verdade que no coração da tua cidade tem um marco histórico, um marco que por ali passou as tropas do general Bento Gonçalves. Ali tem uma localidade, hoje Passo Sete, mas que pertencia, Passo Sete pertencia a Sobradinho, justo? E ali tem a grande história de uma negra que viveu num período da época da Revolução Farroupilha. Um trabalho de pesquisa muito profundo por um dos poucos, hoje, folclorista do nosso Rio Grande, professor Derli Regis Carniel. Esse trabalho, inclusive, até é uma parte de filmes. E próximo ali, conheci também... levado por ele, uma pesquisa que nós fizemos, eu até te falei, eu conhecia simplesmente pela história, a ponte do Império. Pedras sobre pedras. E por ali passou o grande Raposo Tavares, com os bandeirantes que vinham de São Paulo. E ali é o portal das missões que esse ano celebra 4 séculos, 400 anos. E por isso que eu estou falando, e valorizando e parabenizando o teu berço nativo, que é Sobradinho. E tu, de Sobradinho, saiu para o mundo. Sobradinho é uma cidade que é o centro do Rio Grande do Sul. Dizem que é Santa Maria porque é a cidade maior do estado, mas o Sobradinho fica bem no centro. É uma transição ali entre a colônia da Quarta Colônia e aí começam os campos de Salto do Jacuí, Estrela Velha, Espumoso, que já começam os campos e segue para as missões.
Sobradinho tem uma história bem longe, bem antiga, porque é um município antigo já, e ali teve a formação de uma parte das pessoas, como é um cruzamento, é uma junção de brasileiros com italianos e um pouco de alemão. Então, Sobradinho, ali se fala as 3 culturas. Então, lá a gente não tem problema. Tem o alemão, tem o de origem portuguesa, o brasileiro, e tem o italiano, e convive perfeitamente muito bem naquela região. Então, a gente se conheceu lá. O Derli Regis Carniel é tradicionalista lá da cidade, eu fui colega de aula de um irmão dele, então a gente nasceu ali, todo mundo ali, uma cidade pequena na época, ainda hoje não é uma cidade grande, tinha vários distritos, e hoje todos esses, com o advento da emancipação, Passa Sete ficou ali no campo de Sobradinho, onde tem o monumento à Negra da Noite, o túmulo da Negra da Noite, o monumento para ela ali, todo mundo, adoração. Eu fui lá contigo aquele dia, fiquei admirado pela quantidade de pessoas que vão lá visitar a Negra da Noite, certo? Então isso para mim também era uma novidade, porque a gente não fazia o trajeto ali, que o nosso trajeto é direto à Candelária, não se entrava para aquele lugar. Mas fiquei muito feliz por encontrar aquilo lá e bem cuidado, bem conservado. Conservado, e muita gente de uma crença poderosa, gente que vem do mundo. Eu cheguei a encontrar lá jornalista que veio da Alemanha, numa época que nós todos os anos nós fazíamos, inclusive, uma cavalgada até o túmulo dela. O túmulo dela está campo afora, e essa negra foi morta, apareceu morta. Naquela época da Revolução, e por isso que eu falo que Sobradinho é campo de batalhas, na época da Revolução, muitas famílias eram obrigadas a mandar um filho para a peleia. E lá pelas tantas, eram muito jovens, em torno de 16, 17 anos, naquela época já incorporava, até menos, até com 15 anos, porque o patrono da arma de cavalaria foi no batismo de fogo, Manuel Luiz Osório, em plena guerra. Então, por isso que eu estou falando isso. Mas, nesse caso, ela era parteira, coração generosa, ela ajudava todo mundo, e um belo dia ela deu guarida para 3 rapazes que fugiram da federação daquela época, do exército, e um capitão do mato viu e denunciou eles. E eles, num belo dia, apareceram os 4 enforcados. Essa é a história da Negra da Noite. Uma coisa que me chamou a atenção e tu aí citasse o nome dos teus pais, e na valorização da senhora tua mãe, do teu pai, que eram religiosos, e que muito cedo tu também, sempre com o pensamento de avançar, de valorizar, de trabalhar, tu muito jovem, tu já era um comerciante. É que minha mãe e meu pai tinham uma casa de comércio na entrada de Sobradinho. Quem vinha do lado de Ibarama, que era até na época um distrito que tinha bastante população. Ibarama chegou a ser quase maior que Sobradinho no início da colonização. E aí nós, com aquele armazém, eu achava que eu podia fazer alguma coisa para ajudar na renda da família. Eu, muito jovem, lá com 12, 13 anos, eu ia para um lugar chamado Campestre, onde a gente era bem conhecido, comprava melão e melancia com carretas de boi emprestada dos meus tios. Quando não dava, era uma junta de boi carreiro do tio Domingos, a carroça do tio Vicente. E aí eu ia, comprava melancia, melão, trazia até o armazém, descarregava e levava a junta de boi e a carroça de volta para os donos, e voltava a pé já de noite com 12 anos. Uau. E aí qualquer bicho que cantava na beirada era assaltante. Então, de vez em quando, fazia 3, 4 quilômetros correndo a pé, de medo, até chegar em casa. Tu imagina um urutau gritando no meio da noite. Ah, se tivesse urutau seria muito pior. Então, ainda bem que não tinha naquela região lá, a gente não conhecia o urutau. Então eu comecei bem novo, e no outro dia pegava o carrinho de mão
e saía depois da escola, depois do colégio, saía vender melão e melancia na rua. Mas olha a tua bravura. E a minha mãe, ela me incentivou muito, porque eu devolvia o dinheiro que eu tinha pego emprestado para comprar fruta, e depois, quando terminava de pagar ela já me deixava fazer 50-50. Dava 50% para mim do lucro e 50% para ela. Então ela sempre me incentivou a trabalhar, porque o trabalho me daria lucro, o trabalho me daria uma recompensa financeira. Então isso também ela me motivou desde novo a lutar e chegar onde a gente chegou até aqui, e a gente ainda se considera muito jovem e tem muito que contribuir pelo país, levando fertilizantes para todos os rincões hoje. Trabalhamos na pecuária, trabalhamos na agricultura, então a gente também tenta valorizar esse momento que a gente está, aproveitar esse momento que a gente está e criar os filhos, os sucessores, para que eles toquem esse legado que a gente está construindo e que a gente construiu. Eu fiz questão de buscar esse primitivos início da tua vida, porque para o povo saber quem é o Francisquete. Desde novo, já levado pela mão dos pais e pela tua incentividade da própria mãe, tu desenvolveu hoje esse homem que tu és e que nos representa em qualquer parte do mundo que andar. Você foi lá comigo, lá junto com o Caio, Cláudio Conte. Fomos lá, visitamos onde eu comprava e o Caio queria fazer com que as pessoas falassem mal. Mal de ti. E não conseguiu, ele ficou muito chateado, mas o Caio é amigo da gente há mais de 40 anos, então a gente tem uma relação muito boa. E que aquelas senhoras que onde nós conversamos, e muitos senhores, não te viam há muitos anos, muitos anos, e ainda se lembravam de mim, que eu comprava fruta das mães delas e dos pais deles. Falaram. Então, eu sempre digo, né, eu comecei muito cedo fazendo isso. E ela te chamou pelo nome, né? Pelo nome, apelido. Pelo apelido. Lá em Sobradinho, todo mundo me conhece por Nego Francisquete. Tu é um Nego Eu sou um Nego Francisquete. Lá em Sobradinho, ninguém me conhece por nome Aquiles. Aquiles é uma coisa que eu vim aqui. E ela botou a mão na cabeça e ele não acredita, não acredita. Então, essas são as coisas boas. E teve outra boas. que disse, nós éramos um anjinho. Os anjinhos, nós fazíamos papel de anjinho na igreja. Aí o Caio se atirou no chão. Aí o Caio se atirou no chão. E eu ainda disse para ela que eu continuo sendo anjinho até hoje. Mas, Francisquete, é muito, muito importante, muito bom saber tudo isso da infância da pessoa, dizer, uma infância que tu te orgulha de dizer que tu passou e que deixou uma lembrança e um rastro de luz por onde tu passaste. E tu segue hoje Ouro Fértil. Aí então, para te dizer, aí eu passei nessa seleção da Maná, e em 1979 a Maná me mandou para Bento Gonçalves trabalhar como supervisor de vendas com 23 anos. Eles olharam para mim e acharam que eu tinha o cacuete de vendedor. Muito jovem. Muito jovem. E aí eu vim para a Serra Gaúcha e trabalhei na Maná até 82. E aí eu já achava que sabia tudo. Lê do engano. Depois eu fui aprender que eu sabia muito pouco. Mas isso faz parte do aprendizado. Mas é importante ter coragem. E aí, com 27 anos, eu pedi demissão da Maná, que eu era um bom funcionário, estava uma carreira muito boa dentro da empresa, para começar algo próprio. Então, em 1982, eu pedi demissão e aí eu fui fazer outras coisas. Aí eu achava que eu iria ganhar dinheiro logo, não consegui ganhar dinheiro. A Maná nos dava um Fuca, na época, né? Era um Fuca 1300. Mas era o carro do ano. Era o carro do ano, que se vendia vendedor que tivesse um Fuca já estava bem. E aí eu consegui comprar lá da Chevrolet de Nova Prata, do meu querido, falecido amigo Brandini. Eu comprei um Fiat 147. Brandino Boff? Não, Brandini, era Brandini o sobrenome dele. Brandini. E aí ele era da concessionária Chevrolet de Nova Prata. E aí eu consegui comprar parcelado um Fiat 147. E aí eu buscava, levava daqui da região de Nova Prata, da linha Garibaldi, que é muito hortifruti granjeiro, eu levava para lá tomate, repolho, couve-flor e maçã do doutor falecido Danilo Coutro. E levava e vendia lá nos supermercados, nos atacadinhos, nos armazéns.
e comprava lá 300, 400 quilos de fumo em corda, que Sobradinho produz muito fumo em corda, fumo amarelinho, e aí eu trazia para vender nessa região. Tudo pacote já pré-encomendado de 30, 40 quilos, e aí eu ganhava dinheiro para me manter durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, com aquela receita que eu conseguia com o fumo e a fruta e a verdura que eu levava para lá, era mais ou menos para pagar minha despesa e a gasolina. Então o fumo seria um lucro quase que 100%, porque eu já tinha pago a despesa. E a palha de milho, que fazia o palheiro, né? Fazia o palheiro. A palha de milho, quem produzia muito era ali em Vila Flores. Ali em Vila Flores, os colonos quebravam o milho, dobravam o milho, e depois aí tinha algumas fabriquetas ali que faziam palhas de cigarro. E aí o fumo em corda eu trazia de Sobradinho, e hoje eu mantenho a tradição de sempre ter fumo em rolo na minha fazenda para fechar um palheiro quando eu estou lá com os amigos, como hobby, para lembrar dos tempos que eu trazia fumo para comercializar na região. São essas coisas que eu consegui fazer, fiz muitos amigos através do fumo, ensinando eles a fechar um palheiro, que eu tenho uma habilidade muito boa. Muito grande. Guardei essa habilidade dos anos que eu fiz muito palheiro, então hoje eu ainda sento lá na fazenda, eu tenho meus lugares de fumar, eu tenho uma casa com fogo de chão, então eu fumo lá dentro, todo mundo me respeita, eu respeito os outros, então eu fumo lá dentro tranquilo. Nessa parte da tradição do palheiro, tem uma batatinha, tu lembra o nome, daquela que larga juntamente com a fumaça, um aroma, não é figueirilho? Não conheço. Eu acho que é figueirilho. Não corta conheço. bem. Uma vez eu fazia isso pro meu avô, cortava com gilete. Bem é um aroma assim, muito, muito especial. E... Bom, aí mostramos uma parte da evolução dos tempos. Certo. E tu avançou. Em 1984, aí nós botamos uma empresa, uma revenda de produtos em Nova Prata, certo? Agro Nordeste, junto com um sócio. E aí nós criamos uma empresa de fertilizante no André da Rocha chamada Fert Prata. E aí durou-se mais ou menos uns 15, 16 anos. E depois a gente, quando foi para Porto Alegre, a gente criou a Ouro Fértil. Então a Ouro Fértil hoje tem 27 anos, mas no total de fertilizantes de misturador eu tenho 41 anos. É isso que eu ia te perguntar. Eu sou dos antigos do setor hoje, mesmo sendo um cara jovem, né? Que você não acredita, mas eu sou um cara jovem. Não, eu tô vendo, 40 anos só de serviço. 41 anos de fertilizante. De Então, a gente construiu a Ouro Fértil em Nova Prata, o escritório dela. Fez uma via sacra, saiu de Porto Alegre, onde a gente pagava serviço, a gente comprou uma unidade em Pelotas, depois a gente comprou uma unidade em Rio Grande. Tchê, é bom que tu diga, o responsável de Rio Grande. Hoje nós temos lá uma parceria, uma sociedade com o Alberto Leonardo. Grande Alberto, que nós temos a Insumotec junto e ela presta serviço para a Ourofert, de envase, recebimento, embalagem do produto. E como a gente estava aqui muito no estado... E Pelotas? A gente em Pelotas tem o gerente nosso, Nedival, que está lá já desde 2001. A gente comprou aquela unidade em 2001, então já fazem 24 anos e o Nedival está lá junto. É um diplomata. É um cara de uma educação ímpar, conhecedor do mercado, conhecedor de fertilizantes, as pessoas admiram ele muito pela sua simplicidade, pelo seu conhecimento. Justamente. Então são pessoas boas que a gente vai encontrando nessa vida e vai cultivando e agregando para a gente também, aprendendo com essas pessoas como lidar com os outros, né? Ele esteve conosco lá em Pelotas, te representando, que tu tinha outros compromissos, na Fena Doce. Na Fena Doce. Todo mundo aplaudiu ele lá. Então, e aí a gente, lá na tua casa, tu é testemunha disso, que em 2007, quando o pessoal do Nordeste veio, o nosso amigo Adilson quis apresentar para eles o que era a tradição gaúcha. E aí fomos lá na tua casa, lá no teu rancho, fazer um churrasco para eles. E aí que eu fiquei conhecendo o pessoal do Nordeste. 2007 a gente sai do Rio Grande do Sul para começar uma vida nova lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Então, o Adilson foi a pessoa responsável de nos levar lá para cima. Hoje ele trabalha conosco, ele é um rapaz dedicado pela Ourofert, pelo que ele quer, é um elo de ligação nossa com os clientes lá do Nordeste. E a gente lá hoje construiu uma fábrica no Porto de Pecém. Está se ampliando a fábrica agora, porque ela ficou pequena pelo aquilo que a gente está almejando e está criando de mercado. A gente está crescendo lá, graças a Deus, ao trabalho de todos, né? Mas tudo isso, Omair, eu acho que o mais importante de a gente frisar e a gente dizer é que no meio dessa história toda, eu tenho as pessoas que eu agradeço muito. Primeiro, a minha esposa Márcia, que ela, com a sua sabedoria, sua dedicação, criou nossos 3 filhos, tá? O Eduardo, que é o mais velho, e depois nós tivemos 2 filhos, a Luísa e o João. A Luísa hoje fazendo MBA nos Estados Unidos, que é um orgulho para toda a família. O João já nos deu um neto, o João Vicente. O Eduardo está lá trabalhando. Vai estar chegando mais gente. Está chegando o Joaquim daqui a uns tempos. Está chegando o Joaquim. É o nome velho. Está agora para o final de novembro, dezembro, início de dezembro. Seja bem-vindo, meu neto, com muita saúde. E quero mandar um abraço para minha nora, a Mariana, que já me deu um neto, já está aí o João Vicente, agora está vindo o Joaquim. Muito obrigado, Mariana, por essa felicidade que tu nos deu. E aí o Eduardo, que fez aquele lançamento do Ouro Pro e cuida da gerência aqui do Rio Grande do Sul. Então eu tenho o maior orgulho hoje, de dizer o seguinte, que a nossa família trabalha unida para o desenvolvimento desse nosso projeto de negócio. Então, um aprendizado de trabalhar com os filhos, aprendizado enorme. Eu sei que eles aprenderam muito comigo, mas eu aprendi muito com eles. Aprendendo com a Márcia na valorização de tu ser gente boa, não importa o que tu tem que ser pessoas honestas, corretas. Então isso para nós nos dá os valores principais do nosso negócio. Que a gente diz uma coisa, palavra dada, palavra cumprida. Porque no mundo dos negócios, o Mair falando, ganhar dinheiro e perder dinheiro faz parte do nosso negócio. O que a gente não pode perder é os princípios. A tua palavra, o teu nome, isso não tem preço. Dinheiro, se tu perder hoje, tu vai ganhar amanhã no outro negócio. Isso não é o problema. O problema é se tu perde teu nome, tu não tem mais o que remendar. Não tem o que remendar, né? E tu só tem um nome para preservar. Então isso a gente cuida muito na nossa família, na nossa empresa, nas relações que a gente tem. A gente cresceu muito, né? Criou muito elo entre nós e os nossos representantes, nossos colaboradores. Nós temos hoje um corpo de colaboradores de uns 250 funcionários no Brasil todo. As pessoas da melhor qualidade, pessoas íntegras, pessoas que a gente tem o melhor orgulho de ser parte desse grupo, que eu não me sinto melhor que eles, nem nada. São todos colaboradores por uma causa maior, que é fazer aquilo que a gente faz, fazer da maneira mais correta e mais bem feita possível. Mas, Frusquete, eu tenho te acompanhado várias vezes, mas o carinho, o respeito que todo mundo tem por ti, porque tu és um homem de caráter, uma responsabilidade muito grande, tu tem uma visão e tu trata todo mundo num nível só. Isso aí quer dizer muito e pesa na balança da justiça. Mas, Omair, quem é que é mais importante? Na empresa todos são importantes. Sim. O cara que abre, é desde o cara que varre a fábrica até o diretor, todos são importantes. Porque um deles que não fizer o trabalho dele corretamente, já vai dar problema. Então, para nós, é valorizado toda a equipe. Eu sirvo, eu vou fazer churrasco nas minhas fábricas, eu que asso, eu que sirvo eles. Porque eles trabalham para a empresa durante o ano todo. O que custa 2, 3 vezes por ano que eu vou lá fazer isso? 0. Frusquete, segura aí essa parte do churrasco que nós vamos para o nosso espaço cultural
Insira teu mate porque voltaremos já. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Fiat foi o primeiro carro que eu consegui comprar com meus recursos próprios. E com ele eu comecei a fazer meus grandes negócios. Entrei no setor de fertilizantes muito jovem. Muito tempo atrás, criamos uma empresa de fertilizantes e temos hoje 27 anos da trajetória de sucesso da Ouro Fértil. Trabalhando, importando e levando para o cliente aquilo que o mais importante ele precisa, que é para a produção de alimentos para a nação. A Ouro Fértil atende seus clientes a partir de 3 unidades industriais localizadas em diferentes estados do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Ceará. A Ouro Fértil, quando ela saiu do estado e ela foi expandir para outros lugares, a gente criou com os clientes um vínculo de corresponsabilidade com eles. Eles precisam do nosso produto e nós precisamos deles como clientes. Cada uma das unidades segue o modelo de negócios da Ouro Fértil, se adaptar para oferecer o que o cliente precisa. São mais de 180 mil toneladas de capacidade estáticas que produzem mais de 8 mil toneladas de adubo por dia. Com mais de 30 produtos em seu portfólio, matérias-primas para a produção de NPK, fertilizantes solúveis para a fertirrigação e com fertilizantes nitrogenados líquidos. Entendemos que oferecemos ao cliente soluções completas para as necessidades específicas para cada tipo de cultura, tudo para garantir a produtividade e os melhores resultados na lavoura. Como sempre dizemos, a Ouro Fértil tem de A a Z de fertilizantes, desde ácido bórico até complexos de zinco. O que a gente tenta levar para dentro do produtor não é só o fertilizante, é todo um complexo de elementos que a gente pode fornecer para que ele possa ter uma colheita excepcional, para que ele possa ter o produto chegando na hora certa, para que ele possa ter uma comodidade também no que é mais importante dele. A Ouro Fértil, ela preza muito pela excelência, e quando eu digo excelência, ela vem desde o primeiro contato ao cliente, ela se aproxima, ela cria vínculos com o cliente, e toda essa questão do processo, da excelência, ele está enraizado em qualquer setor. Todo mundo que está aqui faz de tudo para que a empresa consiga entregar mais, atender mais clientes da melhor forma possível. A gente tem esse selo bastante característico que é buscar inovação, porque a gente também veste a camiseta de produtor. A gente sabe a dor, a gente sabe onde pega, onde não pega as dores do campo e solucionar elas com agilidade e com expertise dentro da empresa. Então a gente trabalha, por sorte, em família para conseguir manter a qualidade e a segurança e também a certeza que a gente sempre forneceu para os clientes de que a promessa dada vai ser a promessa cumprida. Com muito orgulho, a gente ama muito a Ouro Fértil e a gente vem trabalhar todo dia com uma energia positiva, querendo transformar, inovar, querendo ser melhor para melhor bem atender. Nessa empresa, que eu vejo como o maior sucesso dela é a agilidade, eu acho que o que define a Ouro Fértil. Ela tem uma agilidade que se destaca. O maior sentimento que eu vejo na nossa empresa é essa união que a gente tem entre todos, independentemente da região, da fábrica ou se for escritório, mas todo mundo tem uma mesma característica, o mesmo pensamento, que é seguir, dar perpetuidade, continuidade ao negócio e fazer cada vez melhor. A Ouro Fértil, ela sempre cria espaço para crescer. Esse é o nosso sucesso, esse é o nosso cartão de apresentação, onde o cliente dá preferência de comprar de nós por nos conhecer a longa data e saber da responsabilidade que tem a empresa com seus colaboradores de fazer o melhor possível para os seus clientes. E isso é que a Ouro Fértil faz e por isso ela continua crescendo todos os anos. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ouro Fértil Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido Ouro Pro. O Ouro Pro é aplicado via pulverizador sem adição de água ou qualquer produto químico. Utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas 2 empresas homologadas para esse tipo de bico.
que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração. O nosso alvo principal é o solo, e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do OroPro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ourofértil não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. Mais tradição. Oferecimento Ourofértil. Voltamos integrando e valorizando o Pampa Verde Amarelo. Ourofértil. Mais tradição. Um detalhe que tu falasse sobre o churrasco. Hoje, eu digo de cadeira, que tu és um homem que faz churrasco em qualquer canto que andar. Tu e o Vargas estão demarcando-se Brasil afora aí, sempre mostrando e valorizando a cultura rio-grandense e brasileira. Porque nós aprendemos uma questão do churrasco. Eu tenho fazenda, a gente tem propriedade em Lagoa Vermelha e André da Rocha, onde são aqui na Serra um dos melhores lugares de comer churrasco. Ele sabe preparar a carne, é um corte diferente, é uma coisa. E aí eu comecei a levar para o Brasil todo. Levar lá para os clientes, fazer churrasco com alguns clientes, fazer churrasco com meus colaboradores. E a gente criou uma tradição. Diz, vou fazer o quê? Vamos lá em Mossoró, vamos fazer um churrasco. Mas tu já pensou? Quem é que pensou em dizer que vai comer em Mossoró, vai comer um churrasco gaúcho? Eu levo também os espetos daqui da região. Espeto de madeira, Espeto de madeira. E aí levo lá para o Nordeste. Fizemos churrasco ali em Santa Catarina. Porque a trajetória da Ourofértil foi, então, 2007, indo para o Nordeste. 2011, a gente foi para São Francisco do Sul, Santa Catarina. Por uma necessidade, no momento, de ter um outro mercado. E a gente não achava que aquilo ia ser um negócio tão abrangente e um crescimento tão rápido e tão bom como a gente fez. A gente tem uma rede de representantes. Tu viu ali aquele final de ano ali em Nova Prata, onde eu chamei todos representantes CTG nossos. Querência do Prata. CTG Querência do Prata. Ali tu centralizou o Brasil. O Brasil todo ali, o Ourofértil. Então, veio todos os representantes que puderam vir do Brasil inteiro. Hoje a gente atinge uns 15 estados brasileiros levando fertilizantes das unidades que a gente tem distribuído no Brasil. E aí, em Santa Catarina, a gente criou um polo regional, porque é um polo que recebe muito grão do Brasil Central, e esse caminhão leva de volta o retorno, o fertilizante nosso para atender o mercado. E a gente... Poxa, tu tá falando coisa... Eu vi. Eu fiquei observando lá o dia que tivemos lá. Tu carrega quantos caminhões? Aqueles bitrem. Uhum. Depende da época da safra, da época não, depende do momento. Tem dias de 100 caminhão, tem outras coisas menos, tem dias com 50, depende muito do fluxo e a época de plantio. Porque eu vi que não parava de entrar caminhão e sair caminhão. Graças a Deus a gente tem um mercado bom e a gente atende bem o Brasil todo. Né? E vira 24 horas?
somente na época do pique da safra. Daí a gente trabalha 20 horas por dia, né? E aí a gente consolidou hoje São Francisco, temos fazendo um investimento novo lá em São Francisco, começamos agora. Então, mas o maior orgulho que dá é tu trabalhar com uma equipe boa de representantes em todo o Brasil. O maior sonho que eu jamais imaginaria, mesmo tentando fazer isso, que eu fosse trabalhar com meus 3 filhos lado a lado. E isso é um orgulho enorme que eu tenho. A minha esposa está sempre lá na empresa, a Márcia ajuda muito, ela é muito... presta muita atenção nos detalhes, sabe onde um está se machucando, o outro não está. Então ela faz esse elo da família importantíssimo para a gente, né? Porque a gente, como é muito focado no comércio, de vez em quando a gente não vê os detalhes que estão perto da gente. Justamente. E ela observa muito isso e ela traz para dentro do seio familiar toda a sua dedicação, toda a sua expertise. Então isso para mim é muito importante. Inclusive, né? O Eduardo falou justamente nisso, na família, falou na Luísa, a mesa Luísa fora, mas estão sempre em contato, a ligação, e isso é muito importante, né? O João e assim por diante. E eu tenho a mesma quantidade de anos de fertilizante, eu tenho de agropecuária. Porque em 82, 83, ali no André da Rocha, eu arrendei. Você formaste? Eu sou técnico agrícola. Você é técnico agrícola? Técnico agrícola. Mas tu tiraste em Santa Maria. Santa Maria. Colégio Agrícola de Santa Maria, lá no Coordenação do Rio Grande. E aí, em 83, eu arrendei a primeira fazenda no André da Rocha. Sem conhecer gado, sem conhecer coisas. E fui aprendendo muito. E eu vou pedir desculpa para todos os meus amigos, que eu não vou citar, porque são várias pessoas que me ensinaram. Mas 2 especialmente eu vou citar. Os 2 já estão falecidos. É o seu falecido Ludovico Betim e o seu Reinaldo Querubim. Querubim. Foi as pessoas que me ensinaram a lidar com gado, que eu era um guri, eu era muito mais novo que eles. Então, mas eu observava o jeito que eles lidavam e fui aprendendo. E hoje a gente... E eles eram referência naquela época. E eles eram referência na região, todos ali. Então, no estado, né? No estado, no Brasil, produzindo a genética Devon, touros para o Brasil todo. E aí a gente foi aprendendo, como sendo guri curioso. Eu sempre digo que o curioso aprende mais rápido. Porque o curioso não tem vergonha. Era irmão da Mirta, né? Irmão da Mirta. Nosso abraço, nosso carinho, a Mirta. A Mirta e o Reinaldo, meu amigo também, o Reinaldo, que é irmão do seu Reinaldo. Então, o que acontece? Eu fui aprender ali com isso. E hoje, o João se formou em engenheiro agrônomo, o Eduardo também engenheiro agrônomo, e a Luísa se formou em administração da empresa e está fazendo um MBA lá nos Estados Unidos. O João estava cuidando das fazendas. E eu dizia para ele, João, se tu vir trabalhar com fertilizantes e tu for picado pela veia da venda do fertilizantes, tu vai adorar muito fazer, porque o fertilizante é uma coisa dinâmica. Porque todos os problemas que deu, os últimos anos que deu, pandemia, guerra da Ucrânia, guerra do Irã, aí as pessoas mais ágeis e mais conhecedoras do mercado, elas têm vantagem. E isso a Aurofert tem vantagem nessas horas de crise, porque a empresa é focada, ela vai atrás da matéria-prima, onde os outros têm dificuldade ou então tem problema de relacionamento, a Aurofert está lá para fazer o suprimento. Então, nesses anos todos de guerra, de pandemia, a Aurofert tem o orgulho de dizer que ela não fechou nem um dia, nem na pandemia, não deixou de trabalhar nem um dia e levou fertilizante para todos os produtores no Brasil todo. Impressionante, impressionante. Mas tu falaste uma coisa importantíssima essa parte que hoje está atravessando. Nós estamos aí com problema no mundo, né? Sim, hoje está todo mundo aí, por exemplo, guerra da Ucrânia e da Rússia não para, o Trump querendo fazer um acerto para encerrar essa guerra,
Como eles não estão querendo se ajustar, o Trump está botando tarifas em todo mundo e tarifas para lá e para cá, inclusive contra o Brasil. E eu acho que as pessoas têm que sentar na mesa para o diálogo. Então, se as pessoas não conseguem conversar, é difícil de chegar a um meio termo que seja bom para todos. Justamente. Eu acho que o diálogo nunca deve cessar. A Eurofert tem dificuldades quando dá um problema de uma guerra, de uma coisa, mas se ela não tiver esse canal aberto, que não tiver o diálogo, que não tiver a transparência, não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso é importante. Importantíssimo, né? Mas outro detalhe que tu falaste aí, o Eduardo, quando esteve aqui pela primeira vez, lançou um produto que muita gente ligando, inclusive para nós, Ouro Pro. Foi uma pesquisa, um trabalho que te dedicou. Isso aí já é usado largamente nos Estados Unidos e aqui na Argentina também. Certo? Falou. E o Eduardo, como viu um mercado aqui no Brasil, tem lá no norte do Brasil, lá em Minas Gerais para cima, tem um amigo nosso da Terrena, que ele já faz esse trabalho com o Ouro Pro. O Eduardo foi lá e o pessoal, o Arthur, abriu todas as portas para o Eduardo para aprender, para ver como é o produto. O Eduardo veio e disse que precisava que a Eurofert investisse nesse outro ramo de fertilizantes, que é o fertilizante líquido. Aí a gente fez um estudo, fez uma projeção e está investindo. E o Eduardo está muito dedicado no fazer isso aí, além de fazer os NPK no Rio Grande do Sul. É um trabalho diferente, porque é um trabalho de transportar líquido. A gente sempre trabalhou com fertilizante sólido. Então é uma coisa diferente. O caminhão tem que ir carregado, volta vazio. No nosso caso, ele vai com soja para o porto e volta com fertilizante. Então tem umas peculiaridades que tem que se ajustando, mas o Eduardo está dando conta disso e está crescendo, visto que como nós começamos era bem pouco produto já vendido, esse ano a gente já está fazendo um volume representativo. Voltando, retomando essa parte do atavismo, porque quem te vê de traje, de gravatas, tu tem 1000 compromissos, volta, não sabe que tu é um homem do lombo do cavalo e conhece a Lida Campeira. E que tu estava falando nos 2 homens que tu te espelhou e te deram um apoio muito grande. O Maier, daí o que acontece, né? Eu sempre fui agropecuarista. Eu sempre plantei e sempre na mesma lavoura que eu planto eu engordo boi. Crio e engordo boi. Então, meus filhos desde novo iam para fazenda junto, eu levava com 5, 6 anos, 4 anos, já andando comigo. Por isso que o João tem esse apego pro lado do cavalo, né? Tem um apego pro lado do cavalo. E ele está fazendo o mesmo trajeto com o João Vicente, com o filho dele. Filho dele com 3 anos quer o cavalo dele, quer as coisas lá, então... Quer montar cavalo. Quer montar cavalo. Então isso a gente conseguiu. E a gente não é de família que tinha esse legado. A gente veio no André da Rocha e foi aprendendo e criando. Hoje a gente planta uma área muito boa pela região. A gente engorda muito boi no inverno. Eu gosto de andar a cavalo e apartar boi. Tu viu lá na fazenda? Eu te vi tapado de barro um dia dentro do eu gosto dessa lida. Eu gosto dessa lida. A gente tem cavalos bem domados. E tu conhece o nosso domador. Aliás, vai no nosso abraço. Leodécio Vargas deu um abraço lá. E agora ele não quer mais domar. Agora ele diz que está velho, não quer domar. Mas eu ainda acredito que ele vai domar 1 ou 2 cavalos para mim antes dele parar definitivamente. Então, ele domou muito cavalo para mim, então os cavalos são bem domados. Ele fala, sempre fala isso. Então, eu gosto. Essa semana fui muito para as fazendas, agora no inverno é a época que a gente lida muito com gado, porque no verão a gente diminui, porque a gente planta milho e soja, mas no inverno a gente engorda muito boi, para ter carne boa, para levá-la para o Brasil todo, para a gente servir para as pessoas, porque eu acho que o gado de pasto, que a gente engorda tudo gado a pasto, ele é diferente. Eu não estou dizendo que ele é melhor nem pior, ele é diferente, ele tem um outro gosto da carne, então a gente só cria pasto, né? As pessoas ficam impressionadas que a gente consegue aquele grau de gordura, aquelas coisas somente a pasto. Tem que conhecer os campos. Mas tem que conhecer o pasto, né? A gente não só vende fertilizante, a gente usa fertilizante. Usa fertilizante também, né? Então... Sabe o que tu sabe o que tu tá fazendo, o que tu tá usando e que tá sendo vendido. Um detalhe, tu viu bem o que tu te contradiz aí? Porque tu mostrou pro João um lado do cavalo. Aí agora tu
disse pro João que se ele tivesse o lado da veia, da parte de vendagem... Porque são coisas diferentes, né? Lá na fazenda ela é uma coisa... Claro que tem novidades todo dia. Eu sempre digo, né? Tu quer ver novidade, monta cavalo e vai no campo. Justamente. Tu vai ver uma vaca parindo, um terneiro que precisa de um medicamento, uma coisa. Sempre vai ver novidade. Mas o fertilizante é muito rápido. É dólar, é preço internacional, é guerra, é coisa... Então isso é muito rápido. E que na fazenda é um pouco mais lento. E o João tem umas coisas comigo bem peculiares que a gente... Mas o João pediu para ti que tu puxou ele para um lado, quero que tu conte esse lado aí. O que aconteceu? A Luísa, quando ela veio para dentro da Ourofértil, ela, como ela fala várias línguas, ela tem uma facilidade de se comunicar com o mundo inteiro. A Luísa é teu elo. E aí a Luísa fazia a importação de produtos especiais, principalmente usado no Nordeste, que lá é uma linha de produtos diferente, todos eles para fertirrigação, ou grande maioria para fertirrigação, que são produtos especiais. Então a Luísa fazia essa importação. Quando a Luísa, sempre foi o sonho dela fazer um MBA nos Estados Unidos, ela quando passou e ela escolheu a universidade que ela quis estudar, eu cheguei para o João e disse, João, tu vem aqui, me dá uma mão no lugar da Luísa que está indo embora e tem muito trabalho. E o João tem uma vantagem, que ele além de se comunicar bem com as pessoas, com os fornecedores, ele tem o conhecimento técnico por ser agrônomo. Então ele tem essa vantagem, e o João se comunica bem, o João é um guri de postura, mesmo sendo um jovem com 25 anos, pai de família, já com filho, já está vindo o segundo. Então ele demonstra essa vontade, e ele hoje está lá nos dando uma mão muito boa. O Eduardo cuida aqui então do estado, ajuda, faz as importações, faz as vendas, e o João cuida toda essa importação do Brasil todo de produtos especiais. Então a gente está crescendo bem e graças a Deus está tudo andando a contento, né? A gente está indo bem, não pode nem se queixar de nada. E o João, quando era pequeno, que eu levava ele para a lavoura, um dia ele chegou para dentro de casa para a Márcia e disse assim para a mãe dele. Mãe, tu conta para o pai que eu não gosto de planta, eu gosto de bicho. Eu gosto de cavalo e gosto de boi. Aí eu disse, bom, então tá bom, então deixa comigo. De tarde fiz um chimarrão, sentei lá na fazenda, na frente da lareira, e disse, João, senta aqui um pouco, quero falar contigo. Para ti ter bicho bom e bonito, tu tem que ter comida boa. Se tu não tiver uma planta bem nutrida, uma planta bem adubada, uma planta bem cuidada, tu não vai ter cavalo bonito nem boi bonito. Aí aquilo gravou na cabeça dele, visto que quando ele estava terminando o colégio aqui, que ele ia fazer o 2º grau, ele já foi fazer o 2º grau no IFE, ali no Colégio Federal, onde tem enologia e agricultura, ali em Bento. Agrotécnica. Agrotécnica de Bento. Ele já saiu do Colégio Aparecida para ir lá. E de lá, um dia chegamos e dissemos, João, e agora o que tu vai fazer? Não me vejo a não ser fazendo agronomia. Então aquela parte de boi, ele cuidava do boi, mas ele entendia que o negócio dele ele tinha que ter a parte agronômica para ter a planta boa para alimentar o boi. E o cavalo dele. Tu já mentalizou ele. E ele é apaixonado por cavalo, e ele é um guri e ele tem um bom olho para cavalo. E nós não somos tradicionais disso. Eu ando com cavalo para minha montaria. O cavalo tem que ser bom, tem que ser confortável. Não, mas eu não tenho isso dele, porque ele tem esse atavismo, né, esse apego para o cavalo. Só que ele foi fazer... ele teve Uruguaiana. Foi fazer o estágio. Telexê, né? Foi lá na Fazenda Basca fazer o estágio. Justamente. Porque ele disse que ele queria ir bem longe de casa, para ninguém dizer que ele era meu filho. Ele queria ser o João Antônio. Então, graças a Deus, foi para lá. Filho do Frasqueado, todo mundo ia... não. E ele chegou lá? Chegou lá, foi morar lá junto com os empregados, seu ventilador, por causa do calor de Uruguaiana. Claro. Levou os aperos dele e foi para lá, para uma fazenda. Tu vê só, rapaz. Certo? Então, ele tem esse lado dele, né? Então, e aí ele nos ajuda muito, ele e o Eduardo vão para a fazenda, lidamos com gado, fizemos as coisas, então... Isso é uma bênção de Deus, né, tia? Qualquer um dos guri, eles são fiel ao pai, fiel ao que fazem e te defende ferronhamente.
E tenho uma admiração muito grande por esse teu lado profissionalismo, que tu sempre encarou e mostrou para eles. O Mair, tu sabe de uma coisa, né? Eu acho que o mundo, ele te oferece muitas oportunidades. Basta tu não ter medo. Medo te limita a certas coisas. É. E a minha família, meu pai e minha mãe nunca ensinaram nós a ter medo. Ensinaram nós a ter precaução. Mas nunca medo. Então, medo é uma coisa que eu nunca senti medo nas coisas. Eu não sou um cara que não tenho medo se eu vou fazer um negócio maior que eu posso ou do tamanho que eu posso, mas eu não tenho medo do negócio. Então, isso também te dá um suporte para te avançar. Claro. Certo? Então, minha mãe sempre valorizou, meu pai sempre dizia, não, filhos, faz devagar, cuidam, por causa do nome. Claro. Tu não pode sujar teu nome, então tu tem que ter a tua conduta. Tem que dar um passo certo. Passo de acordo com as tuas pernas, né? Que dizia antigamente, né? Não, dá o passo igual às tuas pernas, né? E eu acho que uma coisa eu aprendi num curso uma palestra que eu vi de um cara, e isso eu vou deixar aqui de recado para todas as pessoas que vão ouvir nós depois, Omeir. Ele disse uma coisa, que essa geração que nós estamos vivendo hoje, eles têm um desespero pelo imediatismo. E ele disse, essa juventude de hoje, as pessoas de hoje, querem colher antes de plantar. Na vida não é assim. Na vida tu planta, tu cuida, tu rega, tu aduba, tu cuida e por final tu vai ter a tua colheita. A colheita. Então as pessoas estão muito imediatistas e isso não é assim. As pessoas querem abrir um negócio e achar que em 6 meses vai dar tudo certo. É verdade. Não, tem o tempo de maturação, certo? Eu, por exemplo, saí do Rio Grande do Sul quando eu já estava bem velho de fertilizantes aqui para a nossa região. Mas quem sabe eu fui no momento certo. Se eu tivesse ido antes, que eu não tinha o preparo, que eu não tinha... Quem sabe, né? A casca grossa que a gente adquire nos dias a dia, a gente teria se dado mal. Então, quem sabe quando a gente foi no momento certo, porque as coisas estão dando resultado. Tu sabe que teve um cidadão que disse uma coisa que me marcou. Não sei, pela primeira vez que trouxeram os nordestinos... Não, foi o próprio Adilson que trouxeram os nordestinos para cá, para o sul, e que pediram que tu fizesse uma palestra. E tu alertou eles sobre o fertilizante. Sim. Foi 2007, estava um zoom no mercado... Isso aí. Que 2008 ia faltar fertilizante no mundo. Só que eu já estava no meio do fertilizante. E aí eu fui fazer a palestra para eles e no encerramento da palestra, lá no Dalonder, eu cheguei e disse assim para eles. Mesmo, falaram que foi lá tinha sido no Dalonder. Se vocês têm dinheiro, compro tudo em fertilizante. Porque o ano que vem o fertilizante vai ficar muito caro. Olha, mas eles não olharam para mim como um orientador. Me olharam como vendedor. É mais um querendo me dar um nó. Me dá um nó. Mas eu não estava nem vendendo para eles. Eu não tinha empresa lá. Então eu não estava fazendo propaganda para mim. Eu estava orientando somente eles. Que eles iam comprar do concorrente, não iam comprar de mim. Sim. Quando eu fui para lá em 2007 e vi que eles não tinham me ouvido, aí eu resolvi abrir uma empresa lá e eu importei o fertilizante. E na crise eu vendi para eles. Mas aí que foi o Adilson falou. Aí aí eles viram credibilidade de ti. Certo. Que tu tinha alertado eles e eles não acreditaram. Não assimilaram. Não acreditaram. É. Porque eles não olharam para mim ali como um cara que nunca tinha visto eles, simplesmente estava orientando eles. E eles acharam, não, é mais um cara querendo me tomar meu dinheiro. Eu não tinha nada, eu não ia tomar nada deles, porque nem era meu produto que eles iam comprar. Quando eu vi que eles não tomaram essa atitude, aí eu fui lá e disse para o Adilson. Eu fui lá naquele dia e liguei para o meu contador chamado Ezequiel, que está ali comigo até hoje. Ezequiel, abre uma loja aqui, uma filial em Mossoró. Eles falaram, tu tá louco? Não, tu abre. Estou te dando o endereço agora. E a nossa empresa está lá até hoje.
Tu já pensou? E com sucesso, crescendo. Mas o cara, mas o Adilson falou, nós ficamos pensando assim, mas a visão do Francisquete. Agora, tu disse, não, eu já estava. Eu já estava no segmento, Claro, tu sabia do que tu estava dizendo. Então, hoje aqui no estado, tu vai orientar alguém, o cara acha que tu tá querendo tirar proveito dele. Então eu não opino muito, né? Só se o cara me chama muito para mim dar uma opinião para ele. Porque se eu der uma opinião e eu acertar, tudo que bem. Se eu der uma opinião honesta e eu errar, eu vou ser sacrificado. Então por que eu vou estar me desgastando sobre isso? Claro. Eu posso orientar tudo ele da melhor maneira possível, são todos meus clientes, meus amigos, mas eu não posso dizer que é 100% que vai acontecer isso. Porque tem muitas variáveis no meio do negócio fertilizante. Claro. Fertilizante tem, como muitas coisas, mas o nosso, por exemplo, é câmbio, é preço internacional, é problema de porto, é problema disso. O Brasil é muito carente de logística, o Brasil é muito carente de tudo, né? O Brasil, eu vejo de vez em quando pessoas falando mal de... Porque um porto, agora estão aqui em Arroio do Sal querendo fazer um porto, eu vejo manifesto de gente contra. As pessoas não têm noção do que o Brasil manda para fora por estadia de navio por não ter porto. Mas são pessoas que acham que, né, para que é porto? Eles não têm conhecimento de nada. Porque a coisa para transportar mercadoria é navio, o resto tudo é balela. Imagina quanto é barato o navio. Eu trago hoje ureia do Catar, lá do outro lado do mundo. Lado do mundo. Ele vem do Catar até Rio Grande e o mesmo valor de frete de Rio Grande até a minha fazenda de Lagoa Vermelha é o mesmo preço do frete. Tu tá brincando. É isso que as pessoas não entendem. Que as pessoas no Brasil não têm humildade para entender, não querem aprender. Tia, só um pouquinho. Quanto tempo leva um navio de lá até... 33 dias. Até Rio Grande? 33 dias de viagem. Deve fazer 12 mil quilômetros, 14 mil quilômetros. Num mês? E o cara, para fazer aqui 500 quilômetros de caminhão, ele me cobra o mesmo preço. E as pessoas falam mal de porto, falam mal disso que vai poluir. O Brasil tem 6 mil quilômetros de costa, 5 mil e poucos quilômetros de costa, tem meia dúzia de portos. E eu, além de tudo, Omair, eu sou tão nacionalista que eu brigo pelo porto público, porque se eles fazerem licitação dos portos, os portos todos chegarão na mão dos chineses, porque eles têm muito dinheiro, eles vêm comprar. Então eu brigo por ser produto nacional, eu brigo com os portos pela eficiência, eu vou lá, dou opinião, eu tento ajudar naquilo que eu posso, mas não quero que faça privatização. Os portos não serão mais brasileiros. E tu perde a tua porto. Porque o que é o porto? Entrada e saída da tua riqueza. Tu vê como é que é. Mas é um mundo à parte, né? É um mundo à parte. Porque tem muita gente que não entende isso que tu tá falando. Não entende e vão opinar. E vão opinar. Não queremos que vá sair um porto aqui. Aqui de Arroio do Sal. Arroio do Sal. Os caras nem sabem o que o Brasil bota fora de dinheiro. O Brasil paga da estadia de navio o valor para construir 2 portos num ano. Só da estadia de navio. Hoje, Paranaguá, que é perto de nós ali de São Francisco, está dando 60 dias um navio parado para descarregar produto. Meu Deus! Porque é muito navio? Não tem infraestrutura, é muito pouco porto. Muito pouco porto. O Brasil cresceu. Eu, quando me formei há 50 anos atrás, agora dia 15 de novembro, nós vamos se reunir em Santa Maria para completar 50 anos de técnico agrícola. Certo? Poxa. O Brasil era importador de mercadoria, de comida. Isso que as pessoas não entendem, é 50 anos atrás. E o Brasil hoje é celeiro do mundo. Meu Deus. Então o que precisa de portos, rodovias, ferrovias. Então o Brasil está carente de tudo. E as pessoas ficam discutindo por coisas que não levam a nada. Olha o que importa. Tu falaste uma coisa muito importante.
Essa parte da ferrovia, essa parte da rodovia, dentro de um porto, ajuda muito, né? Mas o porto é o canal de recebimento de tudo. É o canal, Se eu produzo boi na Lagoa Vermelha, eu vou vender para o frigorífico, ele quer exportar, ele precisa do porto. Ele precisa do caminhão para levar o container até o porto, e dali precisa do navio. Justo. Eu preciso de todos eles. Eu sou produtor de riqueza, eu sou produtor de comida. E se o Brasil não demanda toda a comida, nós temos que exportar. E as pessoas ficam discutindo coisas... Discutindo que, às vezes, o que não sabe. Não sabe e não tem humildade de aprender. Hoje está uma discussão no Brasil, que o Brasil é importador de fertilizante, O Brasil ganhou, cada um, na hora de fazer o mundo, cada país ganhou as suas coisas, que um tem mais, outro tem menos. Tem país que é sentado em cima de uma rocha fosfática, tem outro que é sentado em cima de uma mina de cloreto, tem outro que é sentado em cima do gás, e esses fazem fertilizante. O Brasil recebeu terras em abundância para produzir comida. Então, também o mundo é feito, o mundo das relações comerciais e no mundo dos negócios, ele é como uma avenida. Tem duas mãos, uma que vai e uma que vem. Claro. Se eu importo fertilizante, mas eu te vendo grão, comida, e o cara também não vai querer só comprar comida se ele não me vender nada. Então, essas coisas são muito... Tem que sentar na mesa de pessoas que entendem para discutir. E eu vejo muito... cara que não entende opinando, e aí não vai a lugar nenhum. Né? E essas pessoas não sentam com quem realmente entende ou quem está no segmento. Eles sentam lá no gabinete e querem fazer o negócio deles. E aí não funciona. É brincadeira, né, Tchê? Sabe que é muito importante mostrar isso que tu está mostrando, porque tem gente que não entende o mundo dos portos. Aqui nós temos e a distância, né, de Rio Grande, que é do outro lado da porteira, para chegar até Santa Catarina. O caminhão sai de lá de frete, o valor que tu tem que trazer de lá, mercadoria, para uma fazenda aqui em Lagoa Vermelha. Hoje, por exemplo, eu trago lá um produto lá de $30 a tonelada, a 5 e pouco, tá o dólar dá 170. O caminhoneiro para sair de Rio Grande a Lagoa quer R$180. Mesma coisa. Que barbaridade. Então as pessoas não têm noção. Não tem noção, né? Então eles têm que sentar e ver o que é o problema. O gargalo do Brasil, todo ele é logístico. O Brasil é um país continental, então o nosso problema é logística. Então, o nosso problema é logística. Então, nós temos que ter as coisas, né? Tem que ter as coisas. E aí, eu acho que Porto é um país que está muito moroso ainda em conseguir as licenças, as coisas para construir mais portos, né? O Brasil é carente, o Brasil cresceu muito e os portos não cresceram. Puxa, isso é lamentável. Eu estou há 40 anos no setor de fertilizante. Antigamente, o Porto de Porto Alegre era um porto que funcionava bem para descarga de fertilizante. Hoje, depois do advento, já era ruim antes porque não faziam dragagem. Imagina agora. Depois da enchente, então está muito pior. E o Porto de Rio Grande não aumentou quase nada. Os berços, as coisas, não tem nada. Está tudo parado. Está tudo igual, como era 40 anos atrás. Então, e o Brasil cresceu, o Rio Grande do Sul produz. O Brasil, ainda o Rio Grande do Sul, exceto com os anos de enchente e de seca, o Rio Grande do Sul ainda é um estado muito produtor de comida. E precisa exportar, e precisa do porto. E quanto mais eficiente o porto, mais barato as coisas. Certo? Então, o Brasil tem um longo caminho para percorrer aí nessa parte da logística. Tu falaste essa parte aí, essa situação que tivemos aí das enchentes dos rios. Tu acha que teria que ter dragagem nessas veias do Pampa, que são os rios, hoje? Tem que ter uma limpeza, porque da maneira que ficou... Eu acho, Maíra, que isso aí é um processo bem caro, mas pelo menos os principais tinham que fazer a dragagem. Porto, por exemplo, Porto Alegre, Rio Grande, tinha que ter um canal de acesso bom para dar fluidez. É um canal bom, entre a Lagoa e o Guaíba, é um lugar de escoar a produção. Aqui no Rio das Antas, que tem muita coisa, é difícil fazer a dragagem, é muito caro. Muito caro, né? Certo? Mas nos vias que eram navegáveis, eu acho que isso nós precisamos melhorar as coisas, né? Então, e aí demora muito, é muita conversa e pouca ação. Pouca ação. Né? Então...
Francisquete, estamos chegando na reta final, mas eu quero que tu deixe uma mensagem para as novas gerações. Eu vou dizer uma coisa para vocês, jovens, e as pessoas que estão vindo para o mercado. Se preparam, mas não tenham medo. E tentam entender que a gente precisa do tempo, do amadurecimento das ideias. As ideias a gente cria, porque o ser humano tem uma capacidade imensa de criar as coisas, está dentro da nossa mente, da criação, da criatividade. Deus nos deu uma sabedoria para criar as coisas todas que temos aqui. Agora as pessoas têm que ter uma paciência e superar as dificuldades, porque dificuldades todos vão ter. Eu tenho as minhas dificuldades diárias, de como eu vou enfrentá-las. Mas quando tu tem maturidade, tu tem o discernimento, tu vai conseguir chegar. Então eu acho que nós temos que lutar. O Brasil é um país jovem, cheio de oportunidades. O Brasil é um país que precisa de muita coisa. O Brasil é carente de várias coisas e tem oportunidades muito para as pessoas que querem trabalhar. Mas tem que querer trabalhar. Então, o trabalho ainda é uma das maiores virtudes que existe. E eu, como saí de onde saí, sempre acreditei no trabalho, acredito em Deus, tenho minhas vocações, tenho minha fé. Então, eu desejo para o povo brasileiro, para as novas gerações que acreditam nelas e que façam o que não conseguimos fazer até hoje, que é deixar para eles um país melhor. Francisquete, quero te dizer que é muito importante para todos nós um exemplo de vida que tu nos deixa, nos dá esse legado, mostrando para as novas gerações o início da tua vida, desde muito jovem, encarando a realidade sempre de frente. É desses homens que o Brasil precisa, mostrando e valorizando e integrando e defendendo sempre a nossa nação brasileira, pelo progresso bruxo que vem nos esmagando, mas sempre olhando por cima, a linha do horizonte e aonde nasce o sol. Parabéns, avante, Ouro Fértil, com a tua garra e com o teu modo de enxergar e de ver as coisas. Omair, muito obrigado pela oportunidade. Desculpe pela demora de ter vindo. Outras vezes vou me preparar melhor para vir aqui falar da vida e falar das coisas. Podemos sentar aqui e fazer um palheiro, aquilo que a gente entende. Eu quero isso, eu quero mostrar o outro lado que tu, justamente o que tu Aí eu venho de bombacha e bota para ser o outro lado, né? Eu sei, não, mas hoje tu tá aqui porque tu é o nosso representante legal. Ouro Fértil quer dizer muito. E obrigado por esse apoio à cultura, que tu não mede esforços para nos apoiar e mostrar e levar adiante para as novas gerações. Muito obrigado, Maia. Mil graças. O programa Mais Tradição vai ficando por aqui. Muito obrigado. E agradecemos a RAI, que nos deu esse sustentáculo maior para mostrarmos, para poder chegar até teu rancho e mostrar a realidade. Obrigado, RAI. Mais Tradição. Oferecimento Ouro Fértil.